Acelino Popó, empresário. Deputado federal pela Bahia, Popó está em seu primeiro mandato e é filiado ao PRB, Partido Republicano Brasileiro. Esportista e lutador de boxe, o deputado conquistou o cinturão de campeão de boxe no Mundial de 1999. Ele é autor de um projeto que regulamenta a profissão e a atividade de quem pratica artes marciais mistas, o MMA. Pela proposta, a arte marcial mista ganha o status de esporte e poderá ser exercido profissionalmente. O MMA não é muito violento para ser considerado esporte? Eis a questão. Deputado Acelino Popó, o senhor não teme que a divulgação do MMA influencie negativamente as crianças e jovens, já que é o esporte que mais cresce no país e é indiscutivelmente violento? Olha, negativo. Acho que até a pergunta é um pouco inevitável para o momento que está acontecendo no MMA. É um dos esportes que mais cresce no mundo, que muda a vida das pessoas. O cigano, José Aldo, Anderson Silva. O cigano chegou na Bahia, era ajudante de cozinha lavando prato. Hoje o cara mudou a sua vida e mudou a vida da sua família através desse esporte. Como é que a gente pode considerar esse esporte tão violento? E por que não o futebol, que tem as suas regras, que é o dar o drible, que é chutar pro gol, comemorar o gol, e depois um tá quebrando a perna do outro, dando soco, cuspindo na cara? E o nosso maior ídolo, Ayrton Senna, que morreu com quase 300 km por hora, e o hóquei sobre o gelo, e algumas outras modalidades. O MMA é uma junção de esporte, de capoeira, judô, jiu-jitsu, esporte que poderia ser ou está sendo divulgado como inclusão social, como tem vários projetos no mundo todo, no Brasil todo, e não é divulgado. Porque o MMA cresce, é um esporte que toda semana tem um evento em cada lugar do mundo, cada país briga para acontecer. Aqui no Brasil já teve 3 edições, provavelmente esse ano tenha mais um. Por quê? Dá muita audiência, tem as melhores lutas, tem os melhores lutadores. Os melhores lutadores estão aqui desde a época dos Gracies, né, que trouxe essa luta. O UFC foi feito, criado pelos Gracies, vendido na época por 2 milhões, hoje vale 2 bilhões de dólares. Então, como é que a gente não vai regulamentar uma modalidade dessa que muda a vida das pessoas? O boxe eu acho muito mais violento do que o MMA, que o boxe é soco toda hora, toda hora. Colou ali, fez clinch, o juiz separa, mas vem de novo. O MMA não, você roda, você ali clincha, você ali segura, vai pro chão, tem aquela coisa toda. O que é que eu acho que deveria proibir? Quero a cotovelada, quando o atleta toma um soco, cai já praticamente desmaiado, e aí vem a cotovelada e machuca, e aí tem aquele sangramento que as pessoas têm aquela violência pelo sangue. Se não tivesse tanto sangue, não seria tão violento como a gente observa pela quantidade de soco. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado. A primeira pergunta é do sociólogo Luiz Otávio Assunção. Senhor deputado, eu gostaria de enfatizar justamente essa questão da educação. O esporte é um dos elementos mais importantes do processo educativo há longo tempo, há mais de um século. E a acusação, justamente, né, da questão da violência, queria retornar essa questão sobre o papel educativo, em que medida que ele é visto como educação para jovens, para crianças, nesse sentido. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre o papel educativo do MMA. Olha, eu sou prova viva disso. Eu sou um garoto de uma comunidade pobre, dormi no chão até os 23 anos, passei fome, passei dificuldade, e quem mudou a minha vida foi um esporte de luta, de soco, né? Onde eu poderia estar treinando para bater nos outros na rua, para formar ganguezinha, e eu preferi o quê? Eu quero o esporte como inclusão social, vou ocupar o meu tempo através do esporte. O esporte me educou, o esporte me deu fortuna, o esporte me deu fama, o esporte me deu visibilidade, o esporte me deu um mandato, eu estou aqui por causa do esporte, se não fosse o esporte eu não estaria aqui, né? E por que não regulamentar o MMA como esporte? Porque vai fazer isso na vida de muita gente, vai mudar a vida de muita gente através do esporte. Seja ele qual for, se tivesse outra modalidade, eu sei que tudo aqui no nosso país, no mundo, ele tem a sua fase. Eu lembro que teve a fase do Pelé, teve a fase do Ayrton Senna, do Guga, do Popó. Hoje é uma fase, é uma época do MMA e que a gente tem que respeitar.
tem que estar junto com eles, porque tem pessoas mudando a sua vida, seja ele violento, seja ele educativo, social, seja ele qual for. Quando tem um esporte como inclusão social, que muitos garotos que vêm para as drogas estão mudando a sua vida através daquele esporte, a gente tem que abraçar e apoiar. Deputado Acelino Popó, voltando a falar de violência, como estabelecer limites nos golpes do MMA para que o lutador não sofra uma lesão grave? Olha, isso eu não posso falar para você, porque o esporte ele é de contato, ele é de soco, ele é de chute, ele é de golpes rodados, ele usa o full contact, ele usa o MMA, ele usa o Muay Thai, ele usa o boxe. E o boxe até prevalece mais ainda no MMA, porque a luta começa em pé, ela não começa deitada no jiu-jitsu, ela não começa na capoeira, um abaixado com o outro, ela não começa com kimono, com golpe de karatê, nada disso. Ela começa em cima, um cara de frente para o outro com a guarda de boxe. Então, hoje, quem está melhor no boxe, como o Cigano, como o José Aldo, que são bons de boxe, eles ganham sua luta por nocaute na mão, porque o boxe está prevalecendo nessa modalidade, né? Na minha visão, como lutador, e pelo fato de ter muito sangramento, seria as cotoveladas no chão depois de um golpe forte e que o adversário sinta aquele golpe, ele desmaia e o cara vem de lá e dá a cotovelada. Isso aí eu já estou criando um projeto para vetar justamente aqui no país a cotovelada com o cara já depois de um golpe quase desmaiado. Nós trouxemos também para participar do Eis a Questão o professor de Educação Física, Gessé Almeida. Senhor deputado, a questão do esporte MMA ser regulamentado, no seu projeto de lei você informa que ele é privativo do lutador de MMA, a prática de determinadas situações, como por exemplo, informes científicos e técnicos. Como o senhor vê um lutador de MMA produzindo um informe técnico ou científico de uma atividade em que ele é um atleta, sendo que essa prerrogativa seria de um profissional de educação física, que é uma profissão já regulamentada pela Lei 9696 de 98. Olha, se eu pegar um professor de educação física e botar ele para dar uma aula de MMA, ele não vai saber dar. Eu tenho um irmão que ele é analfabeto, não sabe ler nem escrever, tem 30 anos de boxe, só sabe dar aula de boxe. Todas as pessoas que eu conheço na Bahia que é formado em educação física, que é professor de boxe, não sabe dar aula tão bem como ele. Deputado, eu sou profissional de educação física e faixa preta em jiu-jitsu, com noções de MMA. Então, acredito que isso tem mudado. Então, profissionais de educação física têm se especializado em lutas, porque alguns são oriundos de lutas. Então, acho que isso tem mudado e o profissional de educação física tem, sim, essa capacidade de estar atuando no próprio esporte. Eu acredito muito até nos professores de MMA, ter até, depois que regulamentar o MMA como esporte, consiga até o seu CREF, porque tem gente que... Eu sempre boto meu irmão como referência nisso. Meu irmão nunca estudou, sempre fez boxe desde novo, não sabe ler nem escrever, mas só sabe boxe. Como é que esse rapaz, que foi para as Olimpíadas de Barcelona em 92, para o Pan-Americano em 91, que já tem quase 30 anos de boxe, como é que esse rapaz vai fazer outra coisa no seu esporte? Como é que o CREF vai vetar em dar uma carteirinha para ele? Não tem como, ele tem que comprovar, olha, eu fiz isso a minha vida toda foi dedicada ao esporte, não sei fazer nada, não sei fazer outra coisa, não sei dar aula. Como é que vocês vão proibir? Eu fui profissional na minha área, fui campeão latino, fui campeão brasileiro várias vezes, representei o Brasil em Pan-Americano, Sul-Americano, Olimpíadas, como é que vai vetar a minha qualidade? Eu sei dar mais aula, mesmo não sabendo ler, do que um próprio educador e formado em educação física. Porque quem vem do esporte e quem nasceu no esporte é diferente. Você sabe disso. Eu acredito muito que você não nasceu no esporte. Você não tem aquela tradição da sua família, tipo os Grace, que vem no sangue, como meus irmãos, que era meu pai. Eu sou o filho mais novo de 5 homens, 4 deles lutavam boxe, então já vem no sangue. Então não tem como você falar. Cientificamente, hoje dá para a gente trabalhar. Eu passei a trabalhar com ginástica funcional, eu passei a ter um preparador físico nessa última luta que eu nunca tive. Eu sempre tive meu treinador do meu lado. 22 anos eu tive só 2 treinadores. Tive 11 anos com um, 11 anos com o outro. Cientificamente, ninguém sabe e ninguém diz como era que eu conseguia subir no ringue depois de perder 17 quilos. Nenhum preparador físico, nenhum nutricionista fala assim, não tenho como orientar e falar, pô, você perde 17 quilos para lutar, pesava 76, descia para 59. Como é que você conseguia subir e nocautear? Cientificamente, não tem como falar isso.
uma pessoa que não tomava nenhum tipo de estimulante, uma pessoa que só vivia era na base de água. Nunca tomei suplemento, nunca fui à base de nada disso. Tudo isso que o pessoal toma, repositor, aquela coisa toda, nunca tomei nada disso. Minha vida sempre foi 100% água. Ou se não, melancia que eu amava na minha dieta. Né? Então, hoje não, hoje tem um lado mais científico, você tem a ginástica funcional, a laboral, você tem a preparação física, você pega no papel, bota quantos dias você vai ter, pá. A única coisa que eu fazia com o meu treinador era esquematizar quantos gramas você perdeu hoje, e a gente saber quantas gramas eu tinha que perder até o dia da pesagem. Né? Cientificamente a gente fazia isso. Mas treinamento, para mim, sempre foi voltado a correr na rua, não no quilômetro, mas no relógio. Eu corria todos os dias 50 minutos, não sabia nem quantos quilômetros eu corria, mas eu tinha que correr todos os dias 50 quilômetros, de segunda a sábado, domingo descansava. E à tarde, 2 horas de treinamento de boxe. Não era cientificamente, né? Eu não usava isso para mim. E deu certo, tanto que deu certo, me tornei 4 vezes campeão do mundo. Fui 3 vezes consecutivas, escolhido o melhor lutador do mundo em todas as categorias. Estava lá na época de La Hoya e tinha outros lá e fui escolhido artista do nocaute por ter 29 lutas, 29 nocautes consecutivos. Fui escolhido o round do ano por todas as emissoras nos Estados Unidos pelo fato de ter caído no 11º round e ter derrubado também um cara no 11º round, consegui virar a luta e nocautear no 12º. Então eu fiz história não cientificamente, tudo realmente na tora. Naturalmente. Deputado Popó, seu projeto não trata da exibição das lutas em canal aberto de televisão, mas é um projeto na Câmara que proíbe a transmissão em qualquer horário. Qual a sua opinião? Olha, tem um deputado aqui que eu acredito muito que ele quer se aparecer, que é o José Mentor, porque se fosse outro deputado qualquer que tivesse lançado um projeto de lei para regulamentar uma modalidade, eu tenho certeza que nenhum outro deputado ia tentar intervir. O José Mentor, ele quer proibir a transmissão de canal aberto e fechado. Ele quer proibir o livre-arbítrio das pessoas fazer o que quer. Por que não proíbe outras coisas, o reality show, algumas coisas que para os nossos novela, que para os nossos jovens é terrível? Então, o José Mentor, ele do PT de São Paulo, ele quer estar com o projeto de lei para vetar essa transmissão. E quem paga, na verdade, a bolsa dos lutadores é as televisões. As televisões vendem o pay-per-view e conseguem pagar melhores bolsas para eles. Se vetar isso para aqui, ninguém vai saber que tem mais campeão. Eu só sei que existe José Aldo, Anderson Silva, Cigano, Minotauro, porque um dia a mídia botou esses caras, a televisão botou eles na mídia um dia. Então, eu sou contra, eu estou lutando aí, vou fazer uma audiência pública, trazer Anderson Silva, o Cigano, trazer essa galera toda do MMA para aqui, para Brasília, para justamente o José Mentor olhar para cada um deles, esclarecer o porquê ele quer vetar a transmissão desse esporte que mais cresce aqui no país. Então, eu sou a favor de canal aberto ou fechado. Todo mundo já conhece esse esporte. Não é um esporte que está crescendo hoje, apareceu hoje não. É um esporte que já vem há muito tempo, desde o Telecat, depois do Telecat veio o Vale Tudo, depois do Vale Tudo veio o MMA, depois do MMA criaram a sigla UFC e está crescendo muito no mundo. Então, a gente tem que apoiar eu sempre falo, o José Mentor é menino de playground, que nunca tomou um soco, nada, e quer proibir os outros. Eu acho que é uma tese que não vai. Tenho certeza que você quer se aparecer. Tem muitos jovens em São Paulo que faz a luta e tenho a certeza que o senhor, depois dessa, não vai conseguir se eleger mais, não. Porque os jovens que estão lá não vão votar no senhor. Participa também do Eis a Questão o psicólogo esportivo Manuel Rodrigues. Senhor deputado, o senhor mencionou alguns esportes que o senhor considera violento, como o automobilismo com Ayrton Senna, o futebol, não é, com os socos e brigas, né? Como o senhor pretende que a imagem do MMA perante os jovens e adolescentes seja alterada para que não se propague a questão do MMA é um vale tudo, que pode fazer tudo, qualquer coisa, não é? E eu notei que no projeto do senhor também o senhor restringe a luta para acima de 18 anos. Mas o senhor sabe que os jovens se espelham em vocês, atletas, né? No Cigano, no seu Silva, então as crianças continuam, mas sem esse acompanhamento que nós temos, que é muito bem feito no karatê, no judô, né? Porque são artes marciais que muitas vezes eu, como psicólogo, indico crianças imperativas para fazerem essas atividades, para se matricularem no judô, no karatê, não é? Porque ajudam as crianças a se controlarem, a terem disciplina. E eu quero saber como é que o senhor pretende fazer isso com o MMA? Olha, o MMA já existe até o MMA amador. Acontece, algumas federações e confederações criadas. O MMA amador, os rounds são menores, né?
são abaixo até de 18 anos e com proteção de cabeça. O que eu falei do profissionalismo é acima de 18 anos, né? Hoje em dia, o boxe até 16 anos, 17 anos, se o empresário optar em passar aquele lutador, aquele garoto para profissional, ele pode. Não é proibido o boxe profissional ter acima de 18 anos, né? Tanto que eu passei profissional, eu tinha 17 anos, isso em 95. Então a minha tese em cima disso é que crie mais federações. Eu sou presidente de uma confederação brasileira até de MMA também, junto com Mário Yamazaki e o Carlão Barreto. Eles me chamaram, Popó, você é autor desse projeto? Vem aqui com a gente, bora mostrar para as pessoas que esse é um esporte que cresce. O boxe, ele é um esporte também violento. Eu acho até mais violento que o MMA. O MMA só mostra mais ser violento por causa do sangramento, como eu falei aqui, né? A capoeira, tá certo, não é um esporte de contato, mas se tivesse o contato na capoeira, quantas pessoas caíam e desmaiavam com aquele golpe rodado que muita gente aplica até no MMA, né? O karatê, o Anderson Silva, o golpe que ele deu no Vitor Belfort, que derrubou, foi uma ponteira de capoeira, ou se não uma ponteira de capoeira, ou se não, eu não sei, cara, Shibarai, eu acho que no karatê. O Mashigiri, né? Frontal. Então, ele usou golpes de outras modalidades que poderia acontecer. Imagine uma roda de capoeira, que não tem tablado, é chão, é piso. O cara toma aquele golpe e bate a cabeça no chão. Então você não tem um controle, já desmaiado com um golpe em cima de segurar a cabeça. A maioria das pessoas morrem na rua, às vezes, por causa de soco. Não é o golpe, é a cabeça quando bate no chão que vem um traumatismo, né? E o MMA, o ringue do boxe e do MMA, eles são cochoados, né? E justamente para quando o lutador cai e ele não segura o pescoço porque está desmaiado, para segurar justamente a pancada na cabeça. Mas só deixa eu resumir melhor então. Como você pretende convencer os pais que o MMA pode educar? Que o MMA pode ser algo benéfico? Não para se tornar um profissional, porque ninguém começa o esporte pensando só em ser um profissional, mas o esporte como uma ferramenta de educação para a população. Como que o senhor pretende que o MMA se torne mais uma ferramenta de educação para a população? Até porque, professor, quando eu fui para a academia, muita gente não sabe. O boxe, eu vou citar o boxe como esporte. O boxe é o único esporte que você começa sem contato. O boxe você só faz contato se você quiser. Se você quiser botar uma luva na mão e subir no ringue, você vai trocar soco. Agora você faz o boxe sem precisar fazer contato. Você pode fazer a manopla, que é o treinador segurando o soco. Você pode bater no saco, você pode pular corda, você pode fazer sombra. Então é um dos esportes que você não precisa fazer contato para aprender a fazer boxe. E o MMA, para quem quer extravagar, como o senhor falou, meu filho também de 6 anos já faz azul de judô. E eu botei ele justamente de judô para extravagar. Mas todos os esportes, quando ele entra, você só vai para a competição e só sobe no ringue se você quiser. Você pode ir para o MMA, aprender o MMA, mas se você quiser lutar, é uma opção sua. Se você quiser fazer boxe e colocar uma luva na mão, o treinador vai saber se você está apto para aquilo e é uma opção sua, não é obrigado a fazer, né? Mas não é obrigado. O seu projeto, deputado Popó, não prevê uma estrutura nas academias de MMA para primeiros socorros e avaliações psicológicas para quem pratica esse tipo de esporte. O senhor acha isso importante? Olha, todos os trabalhos sociais que tem esporte, eles já têm psicóloga e já tem algumas regras. Agora, quando você bota em uma academia, os próprios professores, a própria academia pagante, se eu falo academia particular, ela é responsável por tudo que acontece na academia, né? Eu tenho uma academia, tudo que acontece na minha academia é uma academia pagante, eu sou responsável. Agora, quando você monta um trabalho social, o trabalho social ele é obrigado a ter uma psicóloga, a ter todos os aparatos ali de primeiros socorros para que vá atender qualquer tipo de atleta, qualquer tipo de lesão, entendeu? Tem que ter, até academia mesmo particulares, eu acho que deveria ser obrigado a ter ali o primeiro socorro, porque se acontecer algum ferimento, algum corte, que é super normal em academia acontecer corte, às vezes até você treinando, o saco bate no rosto, ou você treinando, machuca a mão, deveria ter. Mais uma pergunta do sociólogo Luiz Otávio Assunção, da Universidade Católica de Brasília. Senhor deputado, há uma diferença, por exemplo, no automobilismo, entre você correr de carro na rua e você correr de carro no autódromo. Eu vejo muito uma acusação ao MMA com relação a... Comparam muito, já vi, principalmente aqueles que não gostam do MMA, comparam uma rinha de galo
ou então uma briga de rua. Isso é uma briga de rua, isso é uma barbaridade nesse sentido. Como ele está definido como esporte, qual a diferença dentro lá do hexágono, dentro do hexágono, qual a diferença do MMA como luta, de uma luta de rua, de uma, enfim, entre aspas, uma rinha de galo? Qual que seria essa diferença? Tem regras, né? A gente, se eu for botar uma briga de rua, é um negócio muito feio de se ver, né? Quando você pega aquele octágono e você bota uma luta, você vê o cara com a guarda bonitinha em cima, muitas das vezes ele não é muito bom de boxe, você não acha uma coisa muito interessante. Mas o cara é bom do wrestling, o cara é bom no jiu-jitsu, o cara é bom no muay thai, porque nem todos que fazem o MMA, eles não são tão bons na mão. Tipo o Caim Velasquez, quando perdeu para o Cigano, o medo do Cigano é o Caim Velasquez levar ele para o chão, que era o wrestling, que era campeão mundial do wrestling. E o Cigano era bom de boxe e ganhou a luta no boxe. A última luta com o Cigano com o Frank Mir, o Cigano ganhou na mão no boxe. Por quê? Porque ele é bom de boxe. E todo mundo gosta de ver. Até as pessoas que não gostam do MMA, ela para assistir quando vê a luta na mão. Quando vê aquele chute, aquelas coisas, já não gostei. Eu já vi várias pessoas fazer isso. Tá na mão, pô, tá bonito, tá muito legal, tá muito bacana de assistir. Aí quando tem a cotovelada, quando tem um chute, aquela coisa toda, aquelas coisas, aqueles golpes meio atabalhoados, quando fala lá na Bahia, aí fica feio mesmo. Aí muita gente não gosta por isso, por causa do sangue, por causa fica muito tempo, às vezes, no chão, agarrando aquela coisa que eu acho também muito feio. Eu gosto quando tá na mão no boxe, porque é minha especialidade. Quando tiver uma luta aqui, eu vou convidar vocês e você fala assim, ó, olha que público diferenciado. Professor Gessé Almeida, por gentileza. Bom, alguns dados estatísticos mostram que o futebol tem mais lesões do que o MMA. Então, mostrando que o MMA tem uma segurança, tem um aparato médico, né? Tem UTI móvel para remover caso aconteça uma fatalidade. Quando o MMA ser regulado ou regularizado pelo seu projeto de lei, em eventos amadores ou realizações desse MMA, é previsto esse aparato médico, então uma UTI móvel, um médico está presente. Como que você vê isso na parte mais amadora? Um cuidado médico com esses atletas que estão fazendo uma atividade que, teoricamente, tem uma chance maior de acontecer alguma lesão. Professor, isso é obrigado até pela federação. As próprias federações, todos os eventos que a federações, seja ele de qualquer modalidade, ela tem a obrigação, às vezes, até o município, a acionar o município. Eu já fui secretário de esporte no município de Salvador. Todos os eventos que tinha de federação, eu que mandava ofício para todas as outras secretarias ligadas à prefeitura, para ir ambulância, para UTI, policiamento, A7 para fechar a rua. Então, a própria federação, ela entra em conjunto com a secretaria de esporte do local, ou senão ela mesma contrata uma UTI móvel ou faz uma parceria. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, mas é obrigado a federação ter todos esse aparato para dar o suporte a qualquer tipo de acidente naquele evento. Deputado Acelino Popó, há muita pressão de lobbies dentro do Congresso para que o MMA seja reconhecido como esporte e exibido nas TVs? Ah, sim. A maioria 41% aqui da Câmara é de gente jovem, pessoas que gostam. Todas as vezes que acontece luta, o comentário aqui é que, pô, você viu a luta de ontem, como foi? E aí tem comentário, todas as lutas, seja ele a idade que for. Acho que 80% dos deputados gostam e comentam. A minha luta mesmo, tem o deputado que saiu dos seus estados, fazendo até campanha tudo, e foi para a minha luta lá no Uruguai, né? Então, o povo gosta, tá tomando uma proporção muito grande. E os comentários aqui depois das lutas, é engraçado que tem alguns que não entendem, eu tenho que estar explicando tudo como lutador, pelo fato de entender a modalidade, pelo fato de entender os golpes. Mas é bacana, está tomando uma proporção muito legal e a gente tem que estar acompanhado. Manuel Rodrigues, sua pergunta. Senhor deputado, primeiro eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu acho que no seu projeto eu vejo coisas interessantes, mas eu acho que o senhor poderia dar uma ênfase maior na educação da população. Em vez de somente estabelecer leis, eu acho que só botar a lei lá, a pessoa vai cumprir ou não cumprir. Mas eu acho que o mais importante é educar a população em relação ao MMA. E para isso, eu acho que o senhor deveria tentar contar mais com o apoio dos educadores físicos, em vez de ir contra eles, e dos psicólogos também, em vez de ir contra, né? Eu acho que o senhor está tentando muito endividar os lutadores por si só.
Eu acho que tem que se aliar à educação física, que estudam, né, o movimento corporal, estudam os efeitos, os psicólogos também estudam o comportamento humano. Eu acho que fortaleceria muito o projeto do senhor. Né? Eu acho que se eu consultasse mais o Conselho de Educação Física, o Conselho de Psicologia, eu acho que fortaleceria muito. É uma sugestão que eu dou para o senhor, porque eu vejo, sim, coisas positivas no projeto do senhor. E minha pergunta é o seguinte, qual a diferença, no projeto, o senhor faz uma diferença, ou cita, pelo menos, várias vezes, esporte ou luta. Qual a diferença que o senhor faz entre ser um esporte e ser uma luta? Olha, porque tem muita gente que acha que não é esporte. Tem muita gente que acha que é luta. Então, para todo mundo entender, eu boto esporte e luta. Para quem tem, para mim é um esporte, né? E tem muita gente que não entende como esporte, porque não é regulamentado ainda como esporte. Essa tese aí de botar esporte ou luta, porque depois que ela for regulamentada, eu posso falar, é esporte. Né? Porque o karatê tem a luta, mas é um esporte. É um esporte. O é boxe também. É olímpico, entendeu? É por isso que eu não entendi quando o senhor diferencia esporte ou não, luta. Porque não é regulamentado ainda. Né? Depois que a gente regulamentar ela como esporte, eu posso falar, é esporte. Mas para mim é esporte. Porque você reúne todo tipo de esporte, até esporte olímpico tem ali naquela junção de MMA. Então, para quem acha que é luta e para quem acha que é esporte. Então, eu deixo essa deixa aí para que as pessoas não tenham dúvida do que é o meu projeto de lei. Deputado Popó, o senhor falou de esporte olímpico. O senhor tem esperança do MMA se tornar o esporte olímpico como outras lutas marciais? Eu acho que está cedo. Eu acho que está cedo. Justamente, tem poucos anos de criado, eu acho que ainda está cedo. Tem que ter uma proporção maior, tudo. Estão querendo fazer isso, estão querendo que ele seja esporte olímpico, mas eu acho que está cedo para se pensar ainda, sabe? Porque tem muita gente ainda que não pratica, ainda não é regulamentado até aqui no país, apesar de ter 8 campeões mundiais, já que no nosso país tem 4. Temos a metade dos campeões do UFC no mundo, mas eu acho que ainda está cedo para se falar isso. O projeto de lei que regulamenta a prática de MMA, as lutas marciais mistas no Brasil, está sendo analisado junto a outros projetos de lei e está esperando o parecer da Comissão de Turismo e Desporto, da Comissão de Trabalho e da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de ser votado em plenário. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.